A história da computação moderna está profundamente ligada à vida e ao trabalho de Alan Turing. Sua genialidade e suas contribuições para a matemática, a lógica e a inteligência artificial revolucionaram o mundo da ciência e da tecnologia. No entanto, apesar de sua influência imensurável, Turing passou boa parte de sua vida sem o devido reconhecimento. Seu nome, hoje amplamente celebrado, já foi obscurecido pelo sigilo militar e pela discriminação social que sofreu ao longo da vida. Alan Turing nasceu em um contexto onde a computação como conhecemos não existia. Na primeira metade do século XX, os cálculos matemáticos complexos eram realizados por seres humanos treinados para manipular números e fórmulas manualmente. A ideia de que máquinas pudessem processar informações de maneira autônoma era, para muitos, algo impraticável ou meramente teórico. No entanto, Turing foi um dos primeiros a vislumbrar a possibilidade de criar um sistema capaz de processar dados e resolver problemas de forma automatizada. A concepção de um computador universal, que mais tarde ficaria conhecida como a máquina de Turing, abriu caminho para o surgimento dos computadores modernos. Suas ideias lançaram as bases da ciência da computação e estabeleceram os princípios fundamentais para o desenvolvimento dos processadores eletrônicos e dos softwares que hoje fazem parte da vida cotidiana. Sua visão ia além da mera automação de cálculos, ele acreditava que máquinas poderiam imitar o pensamento humano e até mesmo aprender a partir de experiências anteriores. Mas Turing não foi apenas um teórico da computação. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele desempenhou um papel essencial na vitória dos aliados ao criar um sistema para decifrar os códigos de comunicação da Alemanha nazista. O famoso código Enigma, considerado inquebrável, foi desmontado por meio de sua engenhosidade matemática e sua habilidade em criar dispositivos inovadores. A contribuição de Turing não apenas encurtou a guerra, como também salvou milhões de vidas ao permitir que as forças aliadas antecipassem e neutralizassem os ataques inimigos. Apesar de seu papel fundamental na guerra, sua contribuição permaneceu secreta por muitos anos. O trabalho realizado em Bletchley Park era confidencial, e sua importância só veio a ser reconhecida décadas depois. Enquanto outros cientistas receberam prêmios e honrarias, Turing foi obrigado a manter seu trabalho em sigilo, o que fez com que sua influência na vitória dos aliados fosse praticamente apagada da história oficial por um longo período. Além de suas contribuições para a computação e a criptografia, Turing também explorou os limites da inteligência artificial. Em um tempo onde a ideia de máquinas pensantes parecia absurda para muitos, ele propôs o famoso teste de Turing, um experimento que busca determinar se um computador pode demonstrar inteligência indistinguível da humana. Esse conceito continua sendo um dos pilares da inteligência artificial e da robótica moderna, influenciando pesquisas até os dias de hoje. No entanto, a trajetória de Turing não foi marcada apenas por conquistas. Sua vida pessoal foi profundamente afetada pelo preconceito e pelas leis da época. A homossexualidade, considerada crime no Reino Unido dos anos 1950, levou-o a ser condenado e submetido a um tratamento cruel. Mesmo após ter ajudado a salvar incontáveis vidas, ele foi julgado e punido pelo simples fato de viver de acordo com sua identidade. Esse episódio trágico culminou em sua morte prematura, deixando um legado interrompido, mas jamais esquecido. O reconhecimento de sua importância veio tardiamente. Décadas após sua morte, sua contribuição para a ciência e para a humanidade começou a ser amplamente reconhecida. Em 2009, o governo britânico emitiu um pedido oficial de desculpas, e em 2013, a Rainha Elizabeth II concedeu a Turing o perdão póstumo. Em 2019, seu rosto foi estampado na nota de 50 libras esterlinas do Banco da Inglaterra, um símbolo do reconhecimento que lhe foi negado em vida. A trajetória de Alan Turing como um dos maiores gênios do século XX começou ainda na infância. Desde muito cedo, ele demonstrou habilidades intelectuais notáveis e uma curiosidade insaciável pelo funcionamento do mundo ao seu redor. Nascido em 23 de junho de 1912, em Londres, Turing cresceu em um ambiente típico da classe média britânica, com pais que valorizavam profundamente a educação. Seu pai, Julius Turing, era funcionário do governo britânico na Índia, o que fez com que Alan e seu irmão mais velho, John, passassem longos períodos longe dos pais, sendo criados por amigos da família e educados em internatos tradicionais da Inglaterra. Desde pequeno, Turing mostrava uma inclinação extraordinária para a matemática e a ciência.
Em um período em que a educação enfatizava mais a literatura clássica e a história, ele demonstrava pouco interesse por disciplinas tradicionais, preferindo se dedicar a experimentos científicos autodidatas. Essa diferença em relação aos colegas fez com que, muitas vezes, fosse considerado um aluno distraído e pouco convencional, o que gerava resistência entre professores que não compreendiam sua forma única de aprender. Foi na adolescência que Turing começou a mostrar sinais claros de sua genialidade matemática. Ele estudou no internato de Sherborne School, onde sua paixão pela lógica e pelos números ficou evidente. Embora tivesse dificuldades em disciplinas que exigiam memorização e conformidade com regras rígidas, destacou-se em matemática, desenvolvendo habilidades que ultrapassavam em muito o nível esperado para a sua idade. Em uma ocasião notável, aos 16 anos, ele começou a estudar, por conta própria, os trabalhos de Albert Einstein e, de forma independente, conseguiu chegar a conclusões próprias sobre a teoria da relatividade, demonstrando um entendimento profundo do tema. Apesar do brilhantismo matemático, seu desempenho acadêmico irregular fez com que sua entrada em uma universidade de prestígio não fosse garantida. No entanto, sua genialidade foi reconhecida, e ele foi aceito no King's College, na Universidade de Cambridge, em 1931. Lá, encontrou um ambiente mais receptivo ao seu estilo de pensamento e rapidamente se destacou como um dos melhores alunos da instituição. Seu talento lhe rendeu uma bolsa de estudos, e em 1935, com apenas 22 anos, foi eleito membro da prestigiosa instituição, um reconhecimento raro para alguém tão jovem. Durante sua passagem por Cambridge, Turing aprofundou seus estudos em lógica matemática, um campo que se tornaria central para suas futuras descobertas. Foi nesse período que entrou em contato com os trabalhos do matemático Kurt Gödel, cujas teorias sobre a incompletude influenciaram profundamente seu pensamento. Gödel havia demonstrado que certos problemas matemáticos não podiam ser resolvidos apenas por meio da lógica formal, o que despertou em Turing um interesse especial pela questão da decidibilidade. Seria possível construir um sistema matemático capaz de resolver qualquer problema por meio de regras definidas? Em busca de respostas para essa questão, Turing desenvolveu, em 1936, seu conceito de máquina universal, posteriormente conhecida como a máquina de Turing. Esse modelo teórico, que descrevia um dispositivo capaz de realizar qualquer cálculo computável, representou uma revolução no entendimento da computação. O trabalho, publicado no artigo On Computable Numbers, with Application to the Problem, estabeleceu as bases teóricas para a ciência da computação e influenciaria a criação dos computadores modernos. Após sua graduação em Cambridge, Turing decidiu expandir seus conhecimentos e partiu para os Estados Unidos, onde estudou na Universidade de Princeton sob a orientação do renomado matemático Alonzo Chart. Em Princeton, mergulhou ainda mais no estudo da lógica, criptografia e das aplicações da matemática à computação. Durante esse período, além de aprofundar seu conceito de máquina universal, também começou a se interessar pelo desenvolvimento de dispositivos mecânicos que pudessem executar operações matemáticas, um prenúncio do que viria a ser a era dos computadores. Apesar das oportunidades nos Estados Unidos, Turing optou por retornar à Inglaterra em 1938, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Sua formação acadêmica excepcional e seu conhecimento avançado em matemática e criptografia logo o colocariam em uma posição crucial para o esforço de guerra britânico. Seu retorno marcou o início de uma nova fase em sua vida, na qual sua genialidade não seria mais restrita ao mundo teórico, mas aplicada diretamente para salvar milhões de vidas. O período de sua educação moldou não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua personalidade. Turing sempre foi um pensador independente, alguém que questionava verdades estabelecidas e buscava soluções inovadoras para problemas complexos. Sua maneira de encarar desafios, sua criatividade e sua resistência à conformidade com as normas tradicionais foram fatores determinantes para suas futuras descobertas. O jovem matemático que, em sua infância, preferia resolver problemas sozinho e que muitas vezes foi incompreendido por seus professores, agora se tornava um dos mais brilhantes acadêmicos de sua geração. Após concluir seus estudos em Cambridge e Princeton, Alan Turing mergulhou em um campo que viria a transformar a humanidade, a computação teórica. Seu principal interesse era entender os limites da matemática e da lógica, especialmente no que dizia respeito à capacidade de resolver problemas de forma automatizada.
Em um período em que os cálculos ainda eram feitos manualmente ou com auxílio de dispositivos rudimentares, sua proposta de criar um modelo matemático para definir processos computacionais era revolucionária. O trabalho mais importante desse período inicial foi o artigo On Computable Numbers, with Application to the Problem, publicado em 1936. Nele, Turing apresentou a ideia de uma máquina teórica capaz de executar qualquer operação matemática seguindo um conjunto finito de instruções. Esse modelo, que mais tarde seria chamado de máquina de Turing, demonstrava que qualquer problema computável poderia ser resolvido por um mecanismo simples baseado em regras lógicas bem definidas. A máquina de Turing era um conceito abstrato, mas extremamente poderoso. Ela consistia em uma fita infinita dividida em células, um cabeçote que lia e escrevia símbolos nessa fita e um conjunto de regras que determinavam como esses símbolos seriam manipulados. Esse modelo serviu como base para o entendimento dos computadores modernos, pois estabelecia a ideia de que qualquer problema computacional poderia ser representado por uma sequência de instruções e executado automaticamente. O impacto desse trabalho foi imediato entre os matemáticos e lógicos da época. Ele oferecia uma solução clara para o Problem, um desafio proposto por David Hilbert e Wilhelm Ackermann que questionava se seria possível criar um método geral para determinar se uma afirmação matemática era verdadeira ou falsa. Turing provou que essa questão não podia ser resolvida de maneira absoluta, estabelecendo os limites do que poderia ser computado. Embora a máquina de Turing fosse apenas uma construção teórica, sua influência foi imensa. Esse conceito abriu caminho para o desenvolvimento da ciência da computação, fornecendo uma base matemática sólida para o que, décadas depois, se tornaria a era dos computadores digitais. Naquele momento, porém, a ideia ainda parecia distante da realidade prática, e Turing continuou seus estudos explorando como a lógica e a matemática poderiam ser aplicadas para resolver problemas concretos. Além de seu trabalho teórico, Turing começou a se interessar por criptografia, um campo que utilizava princípios matemáticos para codificar e decodificar mensagens. Ele passou a estudar métodos de encriptação e a explorar como máquinas poderiam ser usadas para decifrar códigos secretos. Esse interesse se tornaria fundamental nos anos seguintes, quando a Europa mergulhou na Segunda Guerra Mundial e a necessidade de interceptar comunicações inimigas se tornou uma questão de vida ou morte. No final da década de 1930, Turing também desenvolveu ideias sobre a viabilidade de máquinas inteligentes, antecipando conceitos que só seriam amplamente debatidos muitas décadas depois. Ele começou a imaginar se seria possível criar dispositivos que não apenas processassem informações mecanicamente, mas que também fossem capazes de pensar e tomar decisões baseadas em aprendizado. Essa linha de pensamento seria essencial para o futuro da inteligência artificial, mas, na época, ainda era vista como uma especulação distante da realidade. Turing também começou a explorar os fundamentos da computação aplicada à biologia, um interesse que mais tarde se desenvolveria em suas pesquisas sobre padrões naturais e morfogênese. Ele acreditava que processos biológicos poderiam ser explicados por meio de modelos matemáticos, uma ideia que, apesar de pouco reconhecida em seu tempo, se tornaria um campo de estudo relevante na biologia computacional. Apesar do impacto de suas descobertas, Turing ainda era um cientista relativamente desconhecido fora dos círculos acadêmicos. Sua genialidade era evidente, mas seus trabalhos eram altamente teóricos e pouco compreendidos pelo público geral. Isso mudaria em breve, pois o mundo estava prestes a entrar em guerra, e sua habilidade matemática e lógica seria colocada à prova em um dos momentos mais críticos da história. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, Alan Turing foi recrutado pelo governo britânico para integrar um dos esforços mais sigilosos e cruciais do conflito, a decodificação das mensagens criptografadas do exército alemão. O Reino Unido já possuía um centro de inteligência dedicado à interceptação e análise de comunicações inimigas, localizado em Bletchley Park, mas os desafios técnicos impostos pela criptografia nazista exigiam mentes excepcionais. O talento matemático e a experiência de Turing em lógica e computação faziam dele a escolha ideal para essa missão. O principal obstáculo que os britânicos enfrentavam era o código Enigma, um sistema de criptografia extremamente sofisticado utilizado pelas forças armadas alemãs para garantir que suas ordens e estratégias permanecessem secretas. A máquina Enigma funcionava substituindo cada letra digitada por outra, de acordo com uma série de configurações variáveis que mudavam diariamente.
Com bilhões de combinações possíveis, sua complexidade tornava praticamente impossível a decifração das mensagens sem conhecer a chave exata utilizada no dia. Antes do início da guerra, cientistas poloneses já haviam conseguido avanços significativos na tentativa de quebrar o código Enigma, desenvolvendo métodos matemáticos para analisar seus padrões. No entanto, com a invasão da Polônia em 1939, essa pesquisa foi repassada aos britânicos, que assumiram a responsabilidade de continuar o trabalho. Turing rapidamente compreendeu que as abordagens tradicionais não seriam suficientes e que uma solução baseada em cálculos automatizados era essencial. Para superar essa barreira, Turing projetou um dispositivo eletromecânico chamado bombe, que era capaz de testar rapidamente milhares de combinações possíveis até encontrar a configuração correta da máquina Enigma para um determinado dia. O funcionamento da bombe baseava-se na identificação de padrões previsíveis em algumas mensagens alemãs, permitindo que o processo de decifração fosse acelerado drasticamente. A criação da bombe representou um dos maiores avanços tecnológicos da época e mudou completamente a dinâmica do conflito. Com o sucesso da máquina, os aliados passaram a ter acesso contínuo às comunicações secretas da Alemanha nazista. Isso significava que os britânicos podiam antecipar ataques, redirecionar tropas e tomar decisões estratégicas com base em informações que o inimigo acreditava estarem seguras. O impacto do trabalho de Turing e sua equipe foi imenso. A decodificação das mensagens do Enigma permitiu que os aliados obtivessem vantagens cruciais em diversas frentes de batalha, incluindo a Batalha do Atlântico, onde os submarinos alemães representavam uma ameaça constante ao transporte de suprimentos para a Europa. Com a capacidade de prever os movimentos da marinha alemã, os britânicos conseguiram reduzir as perdas e manter o fluxo de recursos essenciais para a guerra. Apesar da importância desse trabalho, ele foi mantido em sigilo absoluto. Nenhuma informação sobre a quebra do código Enigma poderia vazar, pois se os alemães suspeitassem que seus sistemas estavam comprometidos, alterariam seus métodos de criptografia. Para preservar o segredo, os aliados precisavam agir com extrema cautela, muitas vezes permitindo pequenos ataques ocorrerem para não levantar suspeitas de que estavam interceptando as mensagens inimigas. O trabalho em Bletchley Park era intenso e exaustivo. Turing e sua equipe trabalhavam em turnos longos, muitas vezes sem descanso, para garantir que cada nova configuração do Enigma fosse quebrada a tempo. Além da pressão constante, as condições eram desafiadoras e Bletchley Park era um local isolado, com pouca estrutura e longe do reconhecimento público que seus cientistas mereciam. Apesar disso, Turing continuou a aprimorar suas ideias e a expandir seus conceitos sobre computação durante esse período. O trabalho com a bomba reforçou sua crença na possibilidade de criar máquinas capazes de processar informações de forma autônoma e eficiente. Esse período não apenas contribuiu para o esforço de guerra, mas também consolidou a base para o desenvolvimento dos primeiros computadores programáveis. Ao final da guerra, a quebra do código Enigma foi considerada uma das maiores conquistas da inteligência britânica. Muitos historiadores estimam que o trabalho de Turing e sua equipe encurtou a guerra em pelo menos 2 anos e salvou milhões de vidas. No entanto, por razões de segurança nacional, suas contribuições permaneceram em segredo por décadas, impedindo que ele recebesse o reconhecimento devido em vida. Após a vitória dos aliados, Alan Turing deixou Bletchley Park e voltou a se dedicar à pesquisa acadêmica e ao desenvolvimento de máquinas de computação mais avançadas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, Alan Turing deixou para trás seu trabalho secreto em Bletchley Park e voltou a se dedicar à pesquisa acadêmica e científica. Embora suas contribuições para a quebra do código Enigma tenham sido essenciais para a vitória dos aliados, o sigilo militar imposto pelo governo britânico impediu que ele recebesse reconhecimento imediato. Sem a notoriedade pública que merecia, Turing retornou ao meio acadêmico com um novo propósito: transformar seus conceitos teóricos sobre computação em realidade. Turing ingressou no Laboratório Nacional de Física, CNPL, no Reino Unido, onde iniciou um dos projetos mais ambiciosos de sua carreira, o desenvolvimento de um computador eletrônico de grande escala. Baseando-se nos princípios estabelecidos por sua máquina de Turing, ele idealizou o Automatic Computing Engine, ACE, um dos primeiros projetos de computador de uso geral. O ACE foi concebido para ser uma máquina programável, capaz de realizar cálculos complexos de maneira automática, algo inédito até então.
Seu projeto era inovador e poderia ter colocado o Reino Unido na vanguarda da computação. No entanto, as dificuldades burocráticas e a resistência dos administradores do NPL atrasaram significativamente o progresso da iniciativa. Enquanto Turing lutava contra a falta de apoio institucional, nos Estados Unidos, cientistas como John von Neumann avançavam no desenvolvimento de computadores baseados em ideias semelhantes às suas. Isso frustrou profundamente Turing, que percebeu que seu país não estava dando a devida importância à computação emergente. Diante desse cenário, em 1948, Turing aceitou um cargo na Universidade de Manchester, onde teve a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento do Manchester Mark I, um dos primeiros computadores eletrônicos armazenadores de programas do mundo. Diferente do ACE, que nunca chegou a ser plenamente implementado sob sua liderança, o Manchester Mark I foi um projeto bem-sucedido que demonstrou a viabilidade dos computadores modernos. Esse trabalho consolidou Turing como uma das figuras mais importantes da computação, embora ele ainda não tivesse o reconhecimento público que merecia. Foi nesse período que Turing começou a explorar um novo campo de pesquisa e a inteligência artificial. Ele acreditava que as máquinas poderiam não apenas executar cálculos complexos, mas também demonstrar comportamentos semelhantes aos humanos, aprendendo e adaptando-se a diferentes situações. Em 1950, ele publicou seu famoso artigo Compute Machinery and Intelligence, no qual propôs uma questão fundamental: as máquinas podem pensar? No mesmo artigo, Turing apresentou o teste de Turing, um experimento projetado para avaliar a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente. O teste consistia em uma conversa entre um humano e duas entidades ocultas, uma pessoa e um computador. Se o avaliador não conseguisse distinguir qual dos dois era a máquina, então ela poderia ser considerada inteligente. Esse conceito se tornou um dos pilares da inteligência artificial e continua sendo debatido até os dias de hoje. Apesar de sua visão inovadora, o trabalho de Turing sobre inteligência artificial encontrou resistência dentro da comunidade científica. Muitos acadêmicos da época viam suas ideias como especulativas demais, e a noção de que máquinas poderiam pensar era frequentemente descartada como fantasia. No entanto, sua pesquisa lançou as bases para o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais, que décadas depois dariam origem à revolução da inteligência artificial moderna. Além de suas contribuições para a computação e a inteligência artificial, Turing também se aventurou na biologia matemática. Ele se interessou pelos padrões encontrados na natureza e começou a estudar como equações matemáticas poderiam explicar fenômenos biológicos, como a formação de listras em zebras e as estruturas fractais das folhas. Seus estudos sobre morfogênese foram pioneiros e influenciaram o campo da biologia computacional, embora, na época, tenham sido pouco reconhecidos. Mesmo com todas as suas realizações, Turing permaneceu uma figura isolada no meio acadêmico britânico. Sua personalidade excêntrica e sua forma direta de expressar ideias nem sempre eram bem compreendidas por seus colegas. Além disso, a sociedade conservadora da época começava a representar uma ameaça para sua vida pessoal, um fator que acabaria sendo decisivo para o rumo de sua trajetória. O período pós-guerra foi uma fase de intensas realizações para Turing, mas também de frustrações. Enquanto ele pavimentava o caminho para a era digital e explorava conceitos que só seriam valorizados muitas décadas depois, o reconhecimento oficial lhe escapava. A grandeza de suas ideias contrastava com a indiferença de um mundo que ainda não estava pronto para compreender a extensão de suas contribuições. Apesar de sua genialidade e de suas contribuições inestimáveis para a ciência e para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Alan Turing enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida nos anos 1950. Sua homossexualidade, que em tempos modernos seria vista como uma característica pessoal irrelevante, foi alvo de perseguição pela sociedade britânica da época. Em um período em que as relações entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas crime no Reino Unido, sua orientação sexual se tornou um problema que comprometeu sua liberdade, sua carreira e seu bem-estar. O momento crítico ocorreu em 1952, quando Turing iniciou um relacionamento com Arnold Murray, um jovem com quem havia se encontrado por acaso. Pouco tempo depois, sua casa foi invadida por um cúmplice de Murray em um assalto. Ao denunciar o crime à polícia, Turing mencionou sua relação com o jovem, sem imaginar que isso se voltaria contra ele.
Ao invés de focar no roubo, as autoridades iniciaram uma investigação sobre sua vida privada, levando a sua acusação formal sob a Lei de Indecência, que criminalizava relações homossexuais. Turing foi levado a julgamento e, diante das rígidas leis da época, teve que escolher entre a prisão ou um tratamento de castração química, que consistia na administração de hormônios femininos para suprimir sua libido. Relutante, mas sem muitas opções, ele aceitou a segunda alternativa para evitar a reclusão. O tratamento, além de humilhante, teve efeitos devastadores em seu corpo e mente, causando mudanças físicas como o crescimento de mamas e afetando seu bem-estar emocional. A condenação teve repercussões ainda mais profundas em sua vida profissional. Como criminoso condenado, Turing perdeu seu acesso a projetos governamentais sigilosos, o que impediu que ele continuasse colaborando com pesquisas estratégicas. Sua posição acadêmica foi comprometida, e muitos de seus colegas passaram a evitá-lo, temendo que qualquer associação com ele pudesse prejudicar suas próprias carreiras. O homem que havia ajudado a salvar milhões de vidas agora era tratado como um pária por seu próprio país. A perseguição que sofreu refletia a mentalidade repressiva da época. O Reino Unido da década de 1950 vivia sob um regime moralista e conservador, no qual qualquer comportamento que fugisse dos padrões sociais era rigidamente punido. A Guerra Fria também alimentava a paranoia em relação a qualquer pessoa que pudesse ser vista como vulnerável a chantagens, e Turing, por ser um matemático brilhante com acesso a informações sensíveis, foi considerado um risco à segurança nacional. Mesmo com todas as dificuldades, Turing continuou a se dedicar à ciência. Ele manteve seus estudos sobre biologia matemática e inteligência artificial, tentando ignorar as limitações impostas por sua condenação. No entanto, a constante vigilância e o ostracismo o afetaram profundamente. Aos poucos, ele começou a se isolar e a demonstrar sinais de depressão, um contraste doloroso com o entusiasmo que sempre teve por seu trabalho e suas descobertas. A situação piorou ainda mais quando sua liberdade foi restringida. Ele era monitorado pelas autoridades britânicas, e sua privacidade havia sido praticamente eliminada. O homem que havia revolucionado a computação, ajudado a derrotar os nazistas e aberto caminho para o futuro da inteligência artificial agora vivia sob um regime de constante desconfiança e controle. A castração química, além dos efeitos físicos, também impactou sua capacidade de concentração e raciocínio, prejudicando sua produtividade intelectual. Os danos causados pelo tratamento eram irreversíveis, e a angústia de ser tratado como um criminoso simplesmente por sua identidade tornava sua existência cada vez mais insuportável. O sofrimento causado pela perseguição, pelo isolamento e pela destruição de sua carreira foi imenso. Em 8 de junho de 1954, Alan Turing foi encontrado morto em sua casa, ao lado de uma maçã parcialmente comida. A causa oficial da morte foi suicídio por envenenamento com cianeto, embora algumas teorias especulem que sua morte possa ter sido acidental. Independentemente da causa, o mundo perdeu um de seus maiores gênios devido à intolerância e ao preconceito de sua época. A morte trágica de Alan Turing, em 1954, deixou uma marca profunda não apenas na comunidade científica, mas também na história da luta pelos direitos humanos e pela liberdade individual. Durante anos, seu trabalho crucial na computação e na quebra do código Enigma permaneceu oculto, assim como o sofrimento que ele suportou devido à perseguição pela sua homossexualidade. No entanto, com o passar das décadas, seu legado foi gradualmente reconhecido, e a injustiça que sofreu começou a ser corrigida. O primeiro reconhecimento público significativo de Turing surgiu apenas em 1966, quando o matemático britânico Sir Anthony Oare e outros intelectuais começaram a destacar a importância de sua contribuição para o desenvolvimento da ciência da computação. Nessa época, a sociedade estava mudando lentamente, com os movimentos pelos direitos civis e pela igualdade de gênero começando a ganhar força em diversas partes do mundo. Mesmo assim, o nome de Turing ainda era, em grande parte, desconhecido fora dos círculos acadêmicos. Foi somente nos anos 80 e 90 que o trabalho de Turing começou a ser mais amplamente reconhecido. Em 1983, o matemático B. Jack Copeland publicou o primeiro livro que detalhava a vida e a obra de Turing, defendendo sua importância como o pai da computação moderna. Este trabalho, junto com outros estudos sobre sua vida e contribuições, fez com que o nome de Alan Turing começasse a ganhar popularidade,
principalmente no campo da informática. A década de 1990 foi um ponto de inflexão. Em 1999, The Times, um dos jornais mais respeitados do Reino Unido, publicou um obituário comemorativo de Turing, reconhecendo finalmente o impacto que ele teve na ciência e na guerra. No entanto, apesar disso, ainda havia uma sombra de vergonha sobre sua morte e sua condenação por indecência. O reconhecimento da injustiça que ele sofreu começou a ganhar força no início dos anos 2000, à medida que a sociedade britânica enfrentava questões relacionadas aos direitos LGBTI+. O primeiro movimento sério para reparar publicamente a injustiça cometida contra Turing ocorreu em 2009, quando o governo britânico, por meio do primeiro-ministro Gordon Brown, emitiu um pedido de desculpas formal. O pedido reconhecia o tratamento desumano e injusto a que Turing foi submetido por sua orientação sexual e pedia desculpas em nome do governo britânico. No entanto, esse pedido de desculpas foi considerado insuficiente por muitos, já que não houve uma reparação oficial ou uma verdadeira mudança em como a sociedade via a homossexualidade. Em 2013, a luta por justiça para Turing teve um grande avanço, quando o presidente britânico, David Cameron, assinou uma lei de perdão póstumo para Turing. A lei, apelidada de Turing's Law, foi uma resposta a um apelo popular e a uma campanha que começou com a petição de diversos membros da comunidade científica, celebridades e organizações LGBTI+. Essa lei de perdão foi vista como uma tentativa de corrigir a injustiça, embora muitos argumentassem que não seria possível reparar totalmente o dano causado a Turing e à sua memória. Ao longo das décadas seguintes, o legado de Alan Turing foi ainda mais consolidado e reconhecido. Em 2014, um biopic de sua vida, intitulado The Imitation Game, estrelado por Benedict Cumberbatch, trouxe sua história para um público mais amplo, sensibilizando o mundo sobre a magnitude de suas contribuições e o sofrimento que ele enfrentou. O filme foi um grande sucesso, recebendo prêmios e ampliando o reconhecimento de Turing não só como matemático, mas também como um mártir de uma luta contra o preconceito e a intolerância. Além disso, diversas instituições e homenagens foram criadas para perpetuar sua memória. Em 1994, um busto de Alan Turing foi erguido na Universidade de Manchester, onde ele trabalhou por parte de sua carreira. Em 2012, um retrato de Turing foi incluído no Museu Britânico, e sua imagem apareceu em moedas e selos comemorativos, tornando-se um símbolo da luta pela inclusão e pelos direitos humanos. Sua figura foi associada a não apenas uma vitória na guerra, mas também a um movimento mais amplo pela aceitação e igualdade social. Turing passou a ser reconhecido como um dos pilares fundamentais na história da tecnologia e da ciência computacional. Seus conceitos de máquinas programáveis e sua ideia de que qualquer processo computacional poderia ser modelado por uma sequência de regras se tornaram a base para o desenvolvimento dos computadores modernos. As pesquisas de Turing sobre inteligência artificial, embora ignoradas em seu tempo, influenciaram diretamente os avanços nas décadas seguintes. Hoje, o teste de Turing é um marco central na área de inteligência artificial, e suas ideias sobre a máquina universal continuam a ser a base da ciência da computação. O impacto de Alan Turing foi sentido também no campo da biologia, onde suas pesquisas sobre morfogênese e padrões naturais fornecem insights que continuam a ser explorados até os dias de hoje. Embora o reconhecimento de seu trabalho tenha vindo tardiamente, ele foi fundamental para abrir portas para novas áreas de pesquisa que, nos anos 50, eram vistas como especulações distantes. Sua visão interconectou áreas tão díspares quanto matemática, biologia, inteligência artificial e até mesmo filosofia. Alan Turing foi um dos primeiros cientistas a propor questões filosóficas profundas sobre a natureza da mente e da inteligência. Embora fosse matemático e lógico, suas reflexões ultrapassaram os limites das equações e das máquinas, adentrando o território da filosofia da mente, do pensamento humano e da identidade. Ele não apenas criou as bases para a computação moderna, mas também levantou questões existenciais sobre a possibilidade de as máquinas serem conscientes e até de replicar a mente humana. Seu trabalho estabeleceu as fundações para debates que ainda dominam a filosofia e a ciência nos dias de hoje. O conceito mais emblemático de Turing relacionado à filosofia da mente é, sem dúvida, o teste de Turing, proposto por ele em 1950. Nesse teste, Turing sugeria que, em vez de tentar definir o que seria o pensamento ou a consciência de forma abstrata e filosófica, poderíamos testá-lo na prática.
Ele propôs uma situação em que um humano deveria interagir com duas entidades ocultas, uma pessoa e uma máquina. Se, após uma conversa, o avaliador não conseguisse identificar qual dos dois interlocutores era a máquina, então a máquina poderia ser considerada o inteligente. Este teste não apenas se tornou um marco no campo da inteligência artificial, mas também gerou uma série de questões filosóficas sobre a natureza do pensamento e da consciência. O teste de Turing desafiava a ideia de que apenas seres humanos seriam capazes de raciocinar ou de possuir consciência. Para Turing, o critério da inteligência não estava na biologia, mas na capacidade de processar e responder a estímulos de forma inteligente e convincente. Assim, Turing questionava se uma máquina poderia se comportar de forma indistinguível de um ser humano, ela não seria, de fato, inteligente? Embora o teste tenha sido amplamente discutido, ele também gerou críticas. Muitos filósofos argumentaram que Turing estava confundindo imitação com inteligência genuína. O filósofo John Searle, por exemplo, introduziu o famoso argumento da sala chinesa em 1980, que se baseava na ideia de que uma máquina poderia imitar o comportamento inteligente sem realmente entender o que está fazendo. Em sua analogia, Searle descrevia uma situação em que uma pessoa que não falava chinês usava um manual para responder a perguntas em chinês, sem entender a língua, mas parecendo fluente para quem interagisse com ela. Isso sugeria que o comportamento inteligente, por si só, não seria suficiente para caracterizar a consciência verdadeira. Apesar dessas críticas, o teste de Turing continua sendo um ponto central nos debates sobre a inteligência artificial e a natureza do pensamento. A proposta de Turing de que as máquinas podem ser inteligentes ou se comportarem como seres humanos tornou-se um princípio fundamental da área. Ele não apenas lançou um campo de pesquisa, mas também desafiou uma visão antropocêntrica do intelecto, indicando que a inteligência poderia, de fato, transcender a biologia humana. A ideia de máquinas inteligentes, que Turing esboçou em 1950, continua a provocar a mente humana a questionar o que realmente significa ser o inteligente. Além do teste de Turing, sua máquina de Turing, uma abstração matemática para representar a computação, foi uma revolução nas ideias sobre o que pode ser computado e, por consequência, sobre o que é possível em termos de cognição. Ao propor que qualquer problema que pudesse ser solucionado por uma máquina pudesse ser representado em termos de uma sequência finita de instruções, Turing não só fundou a ciência da computação, mas também forneceu uma visão fundamental sobre o funcionamento da mente humana. A máquina de Turing foi uma maneira de entender a mente humana como um tipo de processador de informações, com regras fixas e lógicas que poderiam ser programadas e seguidas. Turing também desafiou noções tradicionais de inteligência humana ao se perguntar se a capacidade de pensar era a única característica importante da mente. Ele acreditava que as máquinas poderiam aprender e processar informações de forma semelhante ao cérebro humano. No entanto, ele foi cuidadoso ao admitir que, embora os computadores fossem incrivelmente poderosos em termos de processamento lógico, a complexidade do pensamento humano envolvia muito mais do que simples cálculos. Sua ideia era de que, com o tempo, as máquinas poderiam alcançar a capacidade humana de adaptar-se, aprender e, possivelmente, evoluir de maneira autônoma. Essa visão tem se tornado cada vez mais plausível com os avanços recentes em aprendizado de máquina e redes neurais. Sua especulação sobre a possibilidade de as máquinas atingirem um nível de consciência semelhante ao humano ainda é um dos debates centrais da filosofia da mente. Turing antecipou o surgimento da inteligência artificial forte, ou seja, a ideia de que, algum dia, as máquinas poderiam não apenas simular o comportamento humano, mas realmente ter uma experiência consciente. Ele sugeriu que, se uma máquina pudesse passar no teste de Turing de forma consistente, poderia ser razoável tratá-la como possuidora de inteligência, embora ele próprio não tivesse clareza sobre as implicações disso. A conexão entre a filosofia da mente e a matemática era crucial para Turing, que considerava que a mente humana poderia ser compreendida por meio de processos computacionais. Ele via o cérebro como uma máquina computacional extremamente complexa, operando por meio de neurônios que seguiam padrões lógicos, mesmo que de forma muito mais intrincada e dinâmica do que qualquer máquina criada até então. Seus pensamentos sobre a mente e o cérebro eram revolucionários para a época, pois questionavam as abordagens metafísicas e mais espirituais do entendimento da consciência, sugerindo que ela poderia ser, ao contrário, uma questão de computação pura.
Ainda mais impressionante foi a maneira como Turing vinculou o conceito de autonomia à inteligência artificial. Ele sugeriu que, se uma máquina pudesse aprender de forma independente e adaptar-se a novos cenários sem intervenção humana, ela alcançaria uma forma de inteligência que imitaria a capacidade humana de agir de forma intuitiva, sem ter uma programação explícita para cada situação. Esse conceito de máquinas autônomas só seria fundamental nas décadas seguintes para o desenvolvimento da inteligência artificial moderna, onde os sistemas não apenas resolvem problemas predefinidos, mas são capazes de aprender e melhorar continuamente a partir de novos dados. O trabalho de Turing sobre a mente e a inteligência foi um dos primeiros esforços para entender a relação entre computação e cognição, um tema central nas pesquisas atuais sobre inteligência artificial, redes neurais e aprendizado de máquina. Suas ideias sobre a possibilidade de máquinas inteligentes e autônomas levantam questões que continuam a desafiar os pensadores contemporâneos. Sua influência sobre a filosofia da mente é inegável, e sua tentativa de definir a inteligência e a consciência de maneira lógica e matemática permanece uma referência fundamental para qualquer discussão sobre a natureza do pensamento humano e das máquinas. Alan Turing não só revolucionou a matemática e a lógica, mas também anteviu um futuro em que a computação desempenharia um papel central em praticamente todas as facetas da vida humana. Sua visão foi fundamental para o surgimento da era digital. Embora ele tenha morrido em 1954, muito antes do advento de computadores pessoais ou da internet, as ideias de Turing foram, de certa forma, proféticas, e sua influência na formação do mundo digital moderno é inegável. Suas concepções sobre a máquina universal, o processamento de informações e os limites do que pode ser computado são as fundações do que hoje entendemos como a computação digital. A máquina de Turing, como conceito teórico, foi uma das primeiras abordagens formais para entender o que pode ou não ser computado. Em sua definição, qualquer problema matemático resolvível poderia ser descrito como uma sequência de comandos que uma máquina poderia seguir. Essa máquina, um modelo abstrato, foi a base para o desenvolvimento dos primeiros computadores eletrônicos, que operavam de maneira muito semelhante ao que Turing imaginara, mas com componentes físicos ao invés de meras abstrações matemáticas. No entanto, Turing foi além da concepção de uma máquina capaz de resolver problemas. Em seu trabalho, ele abordou a questão do processamento de informações, um conceito que ainda é fundamental para a ciência da computação. Ele se perguntou o que significa informação. Como ela pode ser processada e manipulada? Com base em suas teorias, ele começou a delinear um futuro no qual a capacidade de processar informações se tornaria tão importante quanto qualquer outra habilidade humana. Essa capacidade de processar dados, algo que parece comum nos dias de hoje, foi uma das primeiras predições que Turing fez com extrema clareza, antecipando o nascimento da era digital. Por mais que Turing tenha feito enormes contribuições à matemática e à lógica, foi sua visão sobre inteligência artificial que o tornou ainda mais notável no contexto atual. O conceito de máquinas inteligentes, algo que Turing discutiu no início dos anos 50, teve um impacto direto na criação de sistemas de inteligência artificial no final do século XX e início do século XXI. Ele acreditava que, com o tempo, as máquinas seriam capazes de aprender e adaptar-se, e que a linha entre o comportamento humano e o comportamento de uma máquina poderia se tornar indistinguível, como ele sugeriu em seu famoso teste de Turing. Mas a verdadeira grandeza de Turing estava em sua capacidade de ver além do seu tempo. Ele não apenas concebeu a ideia de máquinas capazes de realizar cálculos e tarefas específicas, mas também previu um mundo onde as máquinas inteligentes teriam um papel fundamental na resolução de problemas complexos, incluindo áreas como medicina, engenharia e até mesmo na criação de novas formas de arte. A ideia de que computadores poderiam ser programados para resolver problemas em várias áreas, adaptando-se a diferentes contextos e circunstâncias, foi uma previsão quase visionária. Em sua teoria da computabilidade, Turing também tratou de outro ponto crucial, os limites da computação. Ele demonstrou que existem problemas que não podem ser resolvidos por qualquer algoritmo, o que se tornou conhecido como o Teorema da Indecidibilidade. Essa ideia levou a reflexões profundas sobre o que a computação pode ou não alcançar. No entanto, ao mesmo tempo, ela encorajou uma exploração contínua do potencial das máquinas e das novas fronteiras da tecnologia. Embora Turing tenha mostrado que certos problemas eram insolúveis, ele também apontou o caminho para o que poderia ser feito com as tecnologias adequadas e com as abordagens certas.
Com a ascensão das máquinas programáveis nas décadas seguintes, o mundo experimentou uma verdadeira revolução digital. A introdução de computadores pessoais nos anos 70 e 80 e a rápida evolução da internet transformaram o cenário mundial de maneira incomparável. O mundo se tornou cada vez mais interconectado, e o papel da computação foi central para a forma como as pessoas interagiam, trabalhavam e se relacionavam. Essa transição para o digital não teria sido possível sem os conceitos fundamentais de Turing sobre processamento de informações e computação. Além disso, Turing teve uma grande influência em áreas que ainda estavam em seus estágios iniciais, como o processamento de linguagem natural e a inteligência artificial. Seus conceitos sobre o comportamento das máquinas, seus limites e suas possibilidades influenciaram diretamente o desenvolvimento de algoritmos que hoje são aplicados em máquinas capazes de entender, aprender e interagir com seres humanos. Por exemplo, o avanço de sistemas como assistentes virtuais, tradutores automáticos e até robôs de aprendizado profundo são um reflexo direto das ideias de Turing. É importante também notar que, por trás das máquinas que ele previu, havia uma questão filosófica que Turing levantou: o que significa ser o inteligente? Turing acreditava que a inteligência não deveria ser definida apenas por uma simulação externa do comportamento humano, mas sim pela capacidade de adaptação e aprendizado. Esse conceito de inteligência adaptativa é a base de muitas das abordagens modernas de inteligência artificial, em que as máquinas não apenas seguem algoritmos fixos, mas evoluem e aprendem com novas informações e experiências. Ao refletir sobre o impacto de Turing no futuro da computação, é impossível não considerar a forma como suas ideias sobre máquinas, informação e inteligência continuam a moldar a tecnologia hoje. A revolução digital que ele ajudou a iniciar transformou todos os aspectos da sociedade moderna, desde a maneira como trabalhamos até a maneira como nos relacionamos com o mundo. Ele foi, sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes de sua época, mas suas contribuições não estavam limitadas ao seu tempo, elas projetaram as bases para a construção do futuro digital. O legado de Alan Turing transcende seu tempo, transformando-o em uma figura central não apenas na história da ciência e da matemática, mas também na cultura moderna e no entendimento contemporâneo de tecnologia, inteligência artificial e ética. Embora seu trabalho tenha sido revolucionário durante sua vida, o reconhecimento pleno de suas contribuições só ocorreu muito tempo depois de sua morte, à medida que as implicações de suas descobertas começaram a se manifestar no mundo digital e na sociedade globalizada. O impacto de Turing é evidente em áreas tão diversas como a computação moderna, a biologia, a filosofia da mente e a inteligência artificial. Turing foi, sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes do século XX, mas sua vida pessoal e sua carreira também foram marcadas por tragédias e obstáculos imensos. Durante sua vida, ele sofreu grande discriminação devido à sua orientação sexual, uma situação que teve um efeito devastador em sua saúde e bem-estar. Ele foi processado por indecência grosseira em 1952, devido à sua homossexualidade, que na época era ilegal no Reino Unido. Em consequência, foi submetido a um tratamento de castração química, uma forma de punição cruel e desumana. Sua morte precoce, em 1954, foi considerada por muitos como um trágico fim para um homem que deveria ter sido celebrado por suas inovações. Por muitos anos, o trabalho de Turing foi em grande parte ofuscado pela discriminação que ele sofreu, e seu nome não foi amplamente reconhecido fora dos círculos acadêmicos e científicos. No entanto, à medida que o século XXI avançava, o mundo começou a perceber a magnitude de suas contribuições. A revolução digital, alimentada pelos conceitos que Turing introduziu, tornou-se cada vez mais evidente, e sua figura passou a ser reconhecida não apenas como uma figura fundamental da ciência, mas também como um ícone de coragem e resistência contra a opressão social. O reconhecimento póstumo de Alan Turing começou com o crescente interesse pelas suas contribuições para a computação moderna e para o desenvolvimento da inteligência artificial. Nos anos 80 e 90, os historiadores e cientistas começaram a avaliar novamente seu trabalho à luz dos avanços tecnológicos que ele ajudou a inspirar. O testes de Turing, em particular, passou a ser um ponto central em debates sobre a natureza da inteligência e da consciência, enquanto sua máquina de Turing tornou-se uma parte essencial do currículo de ciência da computação. Uma das maiores vitórias em termos de reconhecimento de Turing veio em 1999,
quando o filme O Jogo da Imitação, ou em inglês, The Imitation Game, foi lançado, retratando sua vida e trabalho durante a Segunda Guerra Mundial. Interpretado por Benedict Cumberbatch, o filme trouxe a figura de Turing para uma nova geração, apresentando sua genialidade, mas também destacando as lutas pessoais que ele enfrentou. O filme recebeu uma aclamação crítica generalizada e foi um marco importante para tornar o nome de Turing mais conhecido globalmente. A obra cinematográfica não só destacou seu papel crucial na quebra dos códigos nazistas, mas também enfatizou a tragédia pessoal de sua perseguição e a natureza incompreendida de sua sexualidade. Em 2009, o governo britânico, por meio do primeiro-ministro Gordon Brown, emitiu um pedido oficial de desculpas a Turing, reconhecendo o tratamento desumano a que ele foi submetido durante sua vida. Esse pedido foi uma tentativa tardia de corrigir uma injustiça histórica e restaurar o reconhecimento devido a Turing como um herói nacional. A pedido de desculpas foi acompanhado de uma campanha pública que ajudou a aumentar a conscientização sobre sua vida e o legado de suas contribuições científicas. Isso foi particularmente significativo, dado o fato de que ele havia sido, na prática, condenado por ser homossexual em uma época em que a sociedade inglesa era extremamente intolerante com relação à orientação sexual. Outro marco importante em sua reabilitação foi a construção de uma estátua de Turing em 2001, em sua cidade natal de Manchester, que se tornou um ponto de referência para os admiradores de sua obra e para aqueles que reconhecem sua importância histórica. O monumento foi uma homenagem tardia, mas extremamente significativa, reconhecendo sua importância não apenas como um matemático, mas como um símbolo da luta contra a discriminação e pela aceitação da diversidade. O impacto do trabalho de Turing também pode ser visto na fundação da Alan Turing Institute, uma das principais instituições de pesquisa em ciência da computação e inteligência artificial do mundo. O Instituto, fundado no Reino Unido, tem como missão promover o desenvolvimento da inteligência artificial e das ciências computacionais, homenageando as contribuições de Turing para o campo. O fato de Turing ser uma inspiração para tantas gerações de cientistas, engenheiros e pesquisadores demonstra a durabilidade e a profundidade do seu legado. O reconhecimento de Turing não é apenas acadêmico ou científico, ele também se reflete na forma como sua história pessoal se tornou um ponto de reflexão para a sociedade. A maneira como ele foi marginalizado durante sua vida, devido à sua homossexualidade, levanta questões sobre os direitos humanos, a discriminação e a luta pela aceitação social. O movimento de liberação gay e as mudanças nas leis de direitos civis no Reino Unido e em muitas partes do mundo também são uma extensão do impacto de Turing, mostrando como seu sofrimento pessoal foi intrinsecamente ligado a uma luta mais ampla pela igualdade e pelo respeito à identidade individual. Hoje, o legado de Alan Turing é celebrado não apenas por suas realizações intelectuais, mas também por seu papel como um ícone da luta contra a intolerância e pela aceitação da diversidade. Ele é reconhecido como um dos pais da computação moderna, mas também como um símbolo de resistência contra a opressão, sendo uma inspiração para cientistas, ativistas e defensores da liberdade individual. O impacto de Turing pode ser visto nas questões que continuam a ser levantadas sobre inteligência artificial, ética e a relação entre seres humanos e máquinas. Sua visão de máquinas capazes de aprender, de processar informações e de se adaptar continua a ser relevante no debate sobre o papel da inteligência artificial em nossas vidas. E, assim, o pensamento de Turing permanece vivo, desafiando-nos a pensar de maneira crítica sobre as máquinas, a inteligência e a humanidade. Seu legado, tanto nas esferas científicas quanto sociais, continua a influenciar as gerações futuras, lembrando-nos de que o que ele realizou vai muito além de suas invenções, tocando aspectos profundos da natureza humana e do nosso futuro digital.